Meu nome é Elias e eu servi como policial militar no estado de São Paulo por mais de 2 décadas. Vi coisas que fariam muitos de vocês perderem o sono, mas o que eu vou contar aqui me tirou mais do que o sono. Tirou a minha paz, o meu casamento e quase tirou minha sanidade. Era outubro de 1998. O presídio do Candiru estava prestes a ser desativado, mas ainda havia patrulhas e protocolos finais sendo cumpridos. Naquela semana, eu fui designado para uma das últimas rondas noturnas do Pavilhão 9. Você já entrou num lugar onde parece que o próprio prédio quer que você vá embora? O Pavilhão 9 não era famoso só pelo massacre de 92, onde 111 detentos foram mortos em uma intervenção policial. Era conhecido entre os próprios agentes como o estômago do inferno. E naquela noite eu entenderia o porquê. A ronda era simples: inspecionar as áreas desocupadas, confirmar o fechamento das celas e garantir que nenhum vândalo tivesse invadido por alguma entrada desativada. Os meus parceiros naquela noite eram o Cabo Moraes e o Sargento Bento, 3 homens armados até os dentes, com mais de 40 anos de experiência somados. Às 11h32, um dos rádios da torre reportou uma movimentação estranha no bloco B do Pavilhão 9, uma área supostamente trancada e vazia. Quando chegamos ao local, os portões estavam entreabertos, como se tivessem sido forçados por dentro. Algo já não fazia sentido. Ninguém ali dentro, nenhum som. Moraes, sempre cético, foi o primeiro a rir. Provavelmente um rato grande, algum maluco se escondendo de dívida, disse. Entramos. A estrutura era antiga, como as paredes suadas, descascadas e umidade pingando no teto. Os corredores se estendiam, escuros como túneis, e o ar era tão espesso que parecia que estávamos respirando dentro de um aquário sujo. Nós caminhamos em linha, com as lanternas varrendo as salas vazias, os colchões rasgados e as paredes escadas com frases que pareciam escritas com unhas e sangue seco. Foi então que no final de um dos corredores a gente viu uma figura parada e encapuzada. A gente estava de costas e imóvel, como uma estátua coberta por pano preto. Moraes apontou a arma. Polícia! Mãos na cabeça. Nada. A figura não reagiu. Eu dei um passo à frente e gritei: "Você está em área restrita, mostre suas mãos." Nada. A tensão subiu. Nós sentimos o suor escorrer pelas costas. As luzes de emergência piscavam. Bento se aproximou por trás, contornando por uma cela lateral, enquanto eu mantinha a mira. Foi então que a figura virou lentamente o rosto para nós. Mas não havia rosto. A sombra do capuz escondia uma escuridão absoluta. Não era sombra humana. Era como um olhar de um buraco negro, uma escuridão viva. Moraes disparou 2 tiros, mas os projéteis passaram direto, como se não houvesse nada ali. A figura começou a andar, não correr, andar, e cada passo que dava, as luzes atrás de nós se apagavam. O corredor mergulhou em trevas enquanto recuamos. "Corre!" gritei. Corremos por outro corredor. Era como se o presídio tivesse mudado de forma. As portas estavam trancadas, as janelas cobertas, e o som, aquele maldito som, um sussurro abafado, como centenas de vozes sibilando ao mesmo tempo, frases desconexas, mas uma se destacava entre elas: "Você está lá. Você viu o sangue. Agora é sua vez." O Bento caiu de joelhos, tapando os ouvidos. Moraes tropeçou e caiu. Quando me virei para ajudá-lo, ele foi puxado para dentro de uma cela, por mãos que saíram da parede. Juro por Deus, mãos brancas, magras, sujas, saindo da parede de concreto. Puxaram ele para dentro, e a cela se fechou sozinha. Eu corri, nem pensei, corri por corredores que pareciam se repetir, as paredes se fechando, o ar ficando mais gelado, a presença dele sempre ali, atrás de mim,
Não sei como, mas cheguei ao portão principal. Ele estava destrancado. Quando eu saí, o silêncio era absoluto. O Bento apareceu minutos depois, cambaleando, com os olhos vermelhos como se tivesse chorado sangue. Ninguém acreditou no que contamos. Disseram que foi estresse ou alucinação. Mas no dia seguinte, Moraes não apareceu, nunca mais. Abriram investigações, revisaram as câmeras. Na filmagem, nós 3 entramos, só 2 saíram. E no momento exato do sumiço de Moraes, a imagem simplesmente trava, congela por 17 segundos e volta com nós 2 correndo. Fui dispensado dias depois, recebi um atestado psicológico e licença por tempo indeterminado. Meses depois, o Bento se suicidou, deixou um bilhete com uma única frase: "Ele me encontrou no escuro." Eu nunca mais entrei num presídio, nunca mais usei farda, mas há 3 noites eu recebi uma carta, sem remetente. Dentro dela havia uma foto. Eu, parado no corredor do pavilhão 9, e atrás de mim, o homem do capuz. O meu nome é Cláudio, e eu cumpri pena por roubo qualificado e tentativa de homicídio no presídio Aníbal Bruno, em Pernambuco, durante os anos mais violentos da década de 2000. Na época, eu era conhecido como Claudião e fazia parte de uma das facções que dominava os pavilhões. Eu tinha respeito, cigarro e o que era mais raro naquele inferno, segurança. Mas tudo isso acabou quando me transferiram para o pavilhão 4. Diziam que lá ficavam os malucos, os que ninguém queria por perto, mas também falavam que aquele pavilhão era maldito, e o que os gritos que vinham à noite não era de nenhum ser vivo. Achei que era conversa de cadeia, até a primeira noite. A cela era pequena, fedia a mofo e urina. A parede tinha inscrições esculpidas com pontas de escova, coisas como "Ele vem quando apagam as luzes" e "Não durma depois das 3. O detento da cela ao lado, um magrelo conhecido como Boca, me deu um aviso: "Não responde se escutar alguém te chamando, e se ouvir gritos, cubra os ouvidos. Eles não gostam que a gente ouça." Achei que ele era só mais um drogado surtudo, mas naquela noite às 3h13, comecei a entender. Primeiro, um estalo, como se alguém estivesse quebrando os próprios dedos lentamente. Depois, um sussurro atrás da parede da minha cela. Era a voz da minha mãe, mas a minha mãe tinha morrido quando eu ainda estava no reformatório. O frio bateu nos ossos. Eu chamei por um agente. Ninguém apareceu. Então, os gritos começaram, altos, agudos, sobre-humanos, como se estivessem vindo de dentro das paredes. Eram dezenas de vozes, homens, mulheres, crianças, todos gritando ao mesmo tempo, como se estivessem sendo torturados eternamente. Eu bati na grade, gritei, ninguém veio. As luzes da cela piscaram, e então, por um segundo, eu vi uma figura pendurada no teto, com os olhos costurados e a boca aberta num grito eterno. Foi só um segundo, mas suficiente para me deixar com tremedeira até o amanhecer. No dia seguinte, eu pedi transferência, mas recusaram. Na terceira noite, o Boca tinha sumido. Ninguém viu, ninguém ouviu. A cela estava trancada, mas ele simplesmente não estava mais lá pela manhã. A cela dele estava cheia de marcas de unhas no chão, como se ele tivesse sido arrastado por algo que veio de baixo. Depois disso, outros começaram a desaparecer. Um por semana, sempre no pavilhão 4, sempre à noite. Então fomos à diretoria. Os diretores diziam que era fuga, mas sem rastros, sem barulho, sem abrir grade, sem arrombar cadeado. Uma semana depois, chegou um padre para fazer oração. Diziam que ele era exorcista. Passou a tarde andando pelos corredores com um crucifixo e um vidro de água benta. Naquela madrugada, ouvimos os gritos de novo, mas dessa vez
Eles estavam furiosos. Na manhã seguinte, 19 detentos pediram para ser transferidos, todos negados. Começamos a perceber que os agentes também estavam com medo. Um deles, o Rocha, parou de fazer ronda noturna no pavilhão. Foi visto chorando. Dizem que ouviu o próprio filho chamando por ele dentro da sala 46, a mesma onde um detento se enforcou com as tripas um ano antes. No meu 10º dia no pavilhão 4, eu tentei me matar. Engoli tudo que encontrei, pregos, parafusos, plásticos, mas eu sobrevivi. Fui levado à enfermaria e depois à solitária. Melhor estar isolado com a dor do que com aquilo que caminhava entre as celas à noite. Só consegui minha liberdade 1 ano depois, mas nunca deixei o pavilhão 4 de verdade. Por anos eu sonhei com os gritos, com as vozes das pessoas que eu machuquei e com a mesma frase repetida, como um mantra nos meus pesadelos. Aqui dentro, ninguém morre, só muda de lugar. Hoje, eu vivo longe de tudo, no mato, sem vizinhos, sem telefone, mas ontem eu recebi uma carta, sem remetente. Dentro, apenas um bilhete escrito à mão. Tem vaga na cela 46. Meu nome é Jorge. Eu fui investigador da Polícia Civil na Bahia por quase 16 anos. Durante a minha carreira, enfrentei casos que desafiaram a lógica, o bom senso e a sanidade, mas nenhum deles se comparava ao que vivemos no município de Jeremoabo, no sertão baiano, entre 2014 e 2016. Tudo começou com uma sequência de desaparecimentos. Adolescentes entre 14 e 17 anos sumindo do nada, sem sinais de violência, sem testemunhas e sem corpos. A única coisa em comum? Todos tinham recebido uma ligação estranha no celular poucas horas antes de desaparecerem. Os pais relatavam o mesmo padrão. O telefone tocava por volta das 3 horas da manhã, mas ninguém falava do outro lado. Apenas um som, um tipo de chiado, seguido por algo que muitos escreveram como um sussurro molhado, quase um fungado no ouvido. Pedi os dados das operadoras. Nada. As ligações não estavam registradas nos históricos. Era como se os números nunca tivessem existido. Comecei a investigar por conta própria. Fui até o bairro mais afetado, o Alto da Saudade, um lugar pobre, esquecido, onde o sinal de celular era fraco e a luz da rua mais fraco ainda. Lá, eu conheci a Dona Carmosa, a avó de uma das vítimas. Ela me recebeu com um olhar vazio, como se já tivesse aceitado que a neta Amanda nunca mais voltaria. Ela me disse que ouviu a própria voz na ligação, contou. Disse que do outro lado da linha tinha alguém, com a cara dela, mas chorando. Eu arrepiei. Isso não era mais só um caso policial, era algo maior. Naquela mesma noite eu decidi dormir na viatura, próxima à casa de Amanda, por volta das 3h22. O meu celular tocou. Era um número desconhecido. Eu atendi. Alô? Nada, apenas estática. E então, um som, um choramingo, baixo, como o de uma criança. Foi aí que eu ouvi a minha própria voz sussurrar. Você devia ter deixado para lá. Soltei o telefone, desligado, sem sinal. Fui direto à delegacia no dia seguinte. Disseram que eu parecia um doente pálido e realmente me sentia drenado, como se não tivesse dormido há dias. Mas o pior ainda viria. 3 dias depois, uma nova vítima desapareceu. Um garoto chamado Pedro. Antes de sumir, ele deixou um bilhete para a mãe. O homem da ligação me prometeu que eu viria meu pai. Disse que era só atender de novo. Fomos até o quarto dele. Na cama, encontramos o celular. Uma última chamada feita às 3h17. Duração, 66 minutos. Mas o número era o meu próprio número. Nessa altura, eu já não dormia mais. Comecei a ver vultos nas ruas, reflexos distorcidos nos espelhos, pessoas com os rostos quase familiares, mas sempre errados, como uma máscara mal colocada. Eu pedi afastamento. Na última semana de setembro de 2016,
eu decidi ir embora da cidade. Apaguei todas as redes sociais, mudei o chip do telefone, troquei de endereço. Mas naquela primeira noite, na nova casa, o telefone fixo tocou. Fixos já não eram mais usados, então eu atendi. Do outro lado, uma gravação antiga, com minha voz interrogando uma vítima. Gravação que só existia dentro da delegacia. "Você sabe o porquê ele escolheu você?" perguntou a minha própria voz. E então outra voz respondeu: "Porque você também atendeu." A linha caiu, o telefone queimou. Desde então, me mudei 5 vezes, troquei de nome, mas ele sempre acha um jeito de me ligar. Porque quando você ouve sua própria voz do outro lado da linha, é porque ele já entrou. Hoje, eu vivo isolado. Eu não uso mais celular, mas sei que é só questão de tempo, porque na noite passada eu encontrei um celular antigo na varanda da casa, sem bateria, mas tocando, e na tela só havia uma palavra: atenda.